Eu queria impressionar. Depois de semanas corridas, decidi preparar um jantar romântico para nós dois em casa. Luz de velas, música de fundo, vinho escolhido a dedo. No papel parecia perfeito. Só que ninguém avisou ao meu TDAH que era noite de romance. E, como sempre, ele apareceu sem ser convidado. Começou ainda na cozinha. Enquanto picava a cebola, lembrei que não tinha respondido um e-mail do trabalho. Corri até o celular. Abri a mensagem. E quando voltei, a frigideira já soltava fumaça. O cheiro de cebola queimada não combina em nada com o clima de filme romântico. Mas eu insisti. Apaguei o fogo, abri a janela, fingi que era toque de chefe moderno. Na hora de arrumar a mesa, a cena se repetiu. Eu ia buscar os talheres e, no meio do caminho, encontrei um livro que não via há meses. Folheei 2 páginas, me distraí por uns minutos. E quando voltei, percebi que estava colocando faca de manteiga no lugar do garfo. Minha mente já estava rindo sozinha, mas meu corpo continuava como se nada estivesse errado. O ápice foi quando ela finalmente chegou. Sorriso no rosto, perfume no ar, e eu tentando parecer no controle. Só que, enquanto ela falava sobre o dia, minha cabeça já tinha ido parar na lâmpada piscando da cozinha. Depois na panela que esqueci na pia, e de repente, na dúvida se tinha ou não comprado papel higiênico. A sequência de pensamentos foi tão rápida que, quando percebi, eu estava encarando o copo de vinho como se ele fosse dar a resposta. Por fora, era um jantar. Por dentro, era um episódio de comédia caótica. E eu, o protagonista distraído, tentando fingir que o barulho não estava estragando a cena menos. Mas, na verdade, tornando tudo muito mais engraçado do que romântico. Se você também tem TDAH, sabe bem como é. A gente planeja um momento especial com todos os detalhes e, no fim, o detalhe que mais aparece é o esquecimento. Esse jantar foi exatamente isso. Uma mistura de amor, risada e caos doméstico. No fundo, eu só queria que ela lembrasse daquela noite como algo especial. E conseguiu ser especial, mas não do jeito que eu imaginava. Eu descobri que o TDAH não pede licença nem em noite romântica. Ele se senta à mesa, interrompe a conversa e até sugere que você pense em coisas totalmente sem sentido enquanto a pessoa amada fala de algo importante. É como um convidado invisível que não sabe a hora de ir embora. E acredite, ele sempre encontra um jeito de virar o centro das atenções. Só que, olhando agora, percebo que esse jantar diz muito sobre como é viver com TDAH. Não é só sobre distração. É sobre tentar equilibrar o desejo de estar presente com a mente que insiste em passear por todo lugar ao mesmo tempo. É engraçado, às vezes constrangedor, mas também é humano. E é isso que eu quero compartilhar aqui. Histórias que mostram o lado real do TDAH, com seus tropeços, suas gafes, mas também com seus momentos de brilho e autenticidade. Porque se tem uma coisa que aprendi, é que no meio da bagunça sempre dá para encontrar algo bonito. Antes de continuar, quero te pedir uma coisa. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o like nesse vídeo. E comenta aqui embaixo de onde você está assistindo, sua cidade e estado. E me conta se você já tem diagnóstico de TDAH ou se só se identifica com as histórias. Isso ajuda a criar uma comunidade de pessoas que sabem que o caos pode ser leve e até engraçado. Planejar um jantar romântico parecia uma ótima ideia na minha cabeça. Eu já me imaginava como aqueles chefes da TV, sorrindo enquanto picavam legumes e serviam pratos dignos de restaurante chique. A diferença é que na minha cozinha, os intervalos comerciais eram substituídos por lapsos de memória. Comecei pelo cardápio. Escrevi uma lista de ingredientes no papel, mas no meio dela já tinha feito 3 rabiscos de ideias para vídeos. Lembrado que precisava pagar a conta de luz e até desenhado uma flor no canto da página. Resultado: fui ao mercado e voltei com metade do que precisava, além de um pacote de biscoito que não fazia sentido nenhum naquela noite. Na cozinha, o caos começou cedo. Enquanto refogava a cebola, lembrei de um recado que precisava mandar no celular. Vai ser rápido, pensei. Só que o rápido virou 10 minutos de rolagem infinita no feed. Quando senti o cheiro, já era tarde demais. A cebola tinha passado do ponto e estava mais para carvão do que tempero. Mas o TDAH também tem seu lado criativo. Eu decidi que não tinha queimado nada, menos tinha inventado uma nova receita. Cebola defumada artesanal, pensei. Quase acreditei na minha própria mentira. O problema era que o cheiro de fumaça não combinava em nada com o romantismo que eu queria criar. Enquanto tentava salvar o jantar, lembrei que precisava arrumar a mesa. Só que no caminho até a gaveta de talheres,
Encontrei aquele livro que estava procurando há semanas. Claro que eu não resisti. Folheei 2 páginas, marquei uma frase e, quando me dei conta, estava colocando faca de sobremesa no lugar do garfo. Só percebi quando olhei para a mesa e vi que parecia um jogo de adivinhação, não um jantar elegante. E ainda tinha o vinho. Eu queria escolher o mais sofisticado, mas na pressa acabei pegando o que tinha a garrafa mais bonita. Só depois percebi que era doce demais para acompanhar massa. Mas quem liga? Pensei. Se a comida não impressionar, pelo menos a garrafa vai render conversa. No meio de tanta confusão, o relógio já marcava o horário em que ela deveria chegar. Eu estava suado. A cozinha parecia um campo de batalha, e a mesa estava mais para piquenique improvisado do que para jantar romântico. Mas mesmo assim, eu acreditava que poderia dar certo, porque se tem uma coisa que o TDAH me ensinou, é a improvisar. E naquela noite, eu ia precisar de muito improviso. Quando a campainha tocou, eu já estava em modo pânico. O cheiro da cebola queimada ainda pairava no ar. A toalha da mesa tinha uma mancha de molho que eu não lembrava de onde veio, e eu suava como se tivesse corrido uma maratona. Abri a porta tentando parecer calmo, mas a minha expressão provavelmente gritava socorro. Ela entrou sorrindo, com aquele perfume que já me desmontava. Enquanto tirava a bolsa do ombro, olhou para a mesa e disse: "Nossa, você se esforçou mesmo." Eu sorri de volta, mas sabia que a frase dela poderia ser interpretada como "isso está uma bagunça." Mas aprecio a tentativa. De qualquer forma, aceitei como elogio. Enquanto ela se ajeitava, eu corri para a cozinha para finalizar a massa. Só que, no meio de pegar a panela, percebi que tinha esquecido de colocar sal na água. Acrescentei correndo, como se isso fosse resolver em 2 segundos. E claro, enquanto mexia o macarrão, lembrei que não tinha tirado o lixo da cozinha. Aquele saco cheio de cascas de legumes estava ali, testemunhando minha falta de planejamento. Voltei para a sala fingindo que estava tudo sob controle. Ela comentou sobre o dia dela, e eu tentei acompanhar, mas minha cabeça já tinha viajado. Enquanto ela falava sobre um projeto no trabalho, eu pensava na lâmpada que piscava desde cedo, no barulho estranho que a geladeira tinha feito, e de repente, em qual seria a capital da Eslovênia. Sim, minha mente escolhe os piores momentos para fazer turismo aleatório. Em certo ponto, percebi que estava olhando fixamente para o copo de vinho, em vez de prestar atenção nela. Ela parou de falar, arqueou a sobrancelha e disse: "Tá tudo bem?" Respondi que sim, mas provavelmente parecia mais um suspeito em um interrogatório do que um namorado relaxado em um jantar. Decidi mudar de assunto e servir a comida. Coloquei a massa nos pratos e levei até a mesa com a confiança de um garçom 5 estrelas. Só que, no caminho, tropecei na própria sandália. O prato quase voou, mas consegui equilibrar. O detalhe é que um fio de molho caiu na toalha menos bem em cima da mancha anterior. Agora, parecia uma obra de arte abstrata. Ela riu. Não foi uma risada de deboche, foi uma risada genuína. E nesse riso, eu percebi que talvez eu estivesse levando tudo a sério demais. Talvez o caos fosse parte do encanto. Sentamos, brindamos, com um vinho doce demais para acompanhar a massa salgada. E começamos a comer. E, para minha surpresa, estava bom. Quer dizer, não bom nível restaurante, mas bom o suficiente para não estragar a noite. A cada garfada, eu pensava: talvez dê certo. Talvez o TDAH não me sabote dessa vez. Mas eu devia saber que era só o começo. No começo, até parecia que tudo estava sob controle. Nós dois comendo, rindo, o clima ficando mais leve. Eu pensava: dessa vez, vai dar certo. Dessa vez eu vou conseguir ficar presente. Só que o TDAH adora aparecer justamente quando eu faço esse tipo de promessa. Ela começou a falar de um colega novo no trabalho. Eu queria ouvir, de verdade, mas no meio da frase dela, percebi que a vela na mesa estava pingando cera no porta-copo. Meu cérebro disparou. Será que vai manchar? Será que pega fogo? Será que o cheiro da cera vai misturar com o molho? E quando percebi, já estava encarando fixamente a vela, como se ela fosse a palestra da noite. Ela notou. "Você está me ouvindo?" perguntou. Claro que eu estava. Mais ou menos. Fiz aquele sorriso culpado e respondi: "Sim, claro." Só que imediatamente depois ela pediu para eu repetir o que tinha acabado de dizer. Silêncio. Minha mente, que tinha produzido 10 pensamentos diferentes sobre a vela, não tinha registrado uma única palavra dela. Para disfarçar, engasguei com macarrão. Literalmente. Tossia. Batia no peito, tentando não parecer que estava morrendo. Ela correu para me dar água. E no fim, nós dois rimos
tanto da cena que o constrangimento virou piada. Foi ali que percebi. O caos estava nos unindo de um jeito estranho. Mas o jantar não parou por aí. Quando finalmente retomamos a conversa, eu quis mostrar que estava realmente interessado. Me inclinei, olhei nos olhos dela e disse: "Me conta mais sobre esse projeto." Só que, no mesmo instante, a música de fundo trocou para uma que eu adorava. Meu pé começou a bater no ritmo. Minha cabeça já viajou para lembranças ligadas àquela canção. E mais uma vez, eu estava presente, mas não estava... Ela percebeu e riu. "Você é impossível." E eu só pude concordar. Porque tentar controlar o fluxo da minha mente é como tentar domar um gato selvagem. Ele pode até ficar quieto por alguns segundos, mas logo pula de volta para onde quer. Ainda teve o episódio do vinho. Eu, todo empolgado, gesticulava com a taça na mão. No meio da fala, um movimento mais exagerado e pronto. Metade do vinho foi parar na toalha, no chão e um respingo na blusa dela. Por um segundo, gelei. Pensei, agora acabou a noite. Mas ela, em vez de se irritar, caiu na gargalhada. Eu fiquei tão sem graça que comecei a rir também. E foi nesse riso compartilhado que percebi algo importante. Talvez eu nunca consiga ter um jantar 100% perfeito, com tudo planejado nos mínimos detalhes. Mas eu posso ter jantares verdadeiros, cheios de imprevistos, cheios de mim. O caos não arruinou a noite. Ele virou parte da nossa história. Uma história que só poderia existir porque eu sou assim, distraído, barulhento, meio desastrado, mas de coração inteiro. Depois do desastre do vinho, pensei que ela fosse se levantar, pegar a bolsa e ir embora. Mas não, ela tirou a blusa manchada, pegou a minha camiseta larga que estava jogada no sofá e vestiu como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu fiquei parado, tentando entender como alguém podia rir tanto da minha bagunça. A atmosfera mudou. Não era mais sobre impressionar. Era sobre estar juntos. Mesmo que a mesa parecesse uma cena de guerra e a cozinha estivesse implorando por um bombeiro. Sentamos lado a lado e, de repente, o jantar ganhou um ar de intimidade que eu jamais teria planejado. Ela segurou minha mão e começou a falar de planos futuros, viagens que queria fazer, sonhos que ainda tinha guardados. Eu queria me perder naquelas palavras, mas claro, meu TDAH tinha outros planos. Enquanto ela falava sobre conhecer a Itália, meu cérebro já estava imaginando como eu iria lidar com o fuso horário, o medo de perder o passaporte e até quantas malas eu seria capaz de esquecer no aeroporto. "Você está viajando?" ela perguntou, com aquele olhar maroto. E eu ri. "Tô, literalmente." Foi aí que percebi. Talvez eu nunca consiga esconder totalmente meu jeito. Minha mente vai sempre dar saltos, mesmo nos momentos mais sérios. Mas nem tudo era distração. Quando ela ria das minhas respostas atravessadas. Quando fazia piada com o molho que espirrou na toalha ou com um garfo trocado pelo pão, eu sentia algo diferente. Talvez fosse amor. Ou talvez fosse a aceitação de alguém que vê minhas falhas como parte de quem eu sou, não como defeitos a serem corrigidos. Ainda assim, o barulho não calava. Quando ela se inclinou para me beijar, eu juro que pensei no lixo da cozinha que ainda estava ali, no meio das cascas de cebola. O beijo foi doce, mas a voz interna dizia: "Você precisa tirar esse lixo antes que o cheiro estrague tudo." Quem pensa no lixo durante um beijo? Eu. E aí, como se não bastasse, o cachorro da vizinha começou a latir. Minha atenção pulou para fora da janela, e de repente eu estava tentando adivinhar se era um verolota ou um poodle. Ela me cutucou. "Ei, volta pra cá." Voltei, rindo, envergonhado, mas com a sensação de que ela já tinha entendido que dividir espaço comigo significava dividir espaço com todo o meu barulho. No fim, a bagunça virou parte da noite. Ela dizia uma frase séria. Eu me perdi em 3 pensamentos. Voltava com um comentário aleatório. E ríamos juntos, como se estivéssemos improvisando uma peça de teatro. O romantismo estava lá, mas misturado com trapalhadas, tropeços e interrupções. Era real, era nosso. E pela primeira vez, percebi que talvez eu não precisasse lutar contra o caos. Talvez bastasse aprender a rir junto com ele. Quando percebi, já não era mais sobre o jantar. A comida estava quase fria. A vela tinha praticamente derretido inteira, e a toalha da mesa parecia uma obra de arte moderna, cheia de manchas e marcas da noite. E mesmo assim, havia algo bonito naquela bagunça. Era como se cada detalhe fora do lugar contasse a nossa própria história. Ela se recostou na cadeira e disse: "Sabe, eu nunca tive um jantar assim." Eu gelei por um segundo,
tentando adivinhar se aquilo era um elogio ou uma crítica disfarçada. Mas quando vi o sorriso dela, percebi que era verdadeiro. Era como se ela estivesse dizendo: "Você não é perfeito, mas é real." Enquanto guardávamos os pratos, eu derrubei um garfo dentro da pia e a água espirrou na minha camisa. Foi a deixa para ela rir de novo. Eu pensei: é impressionante como até lavar a louça pode virar um espetáculo comigo. Mas dessa vez, em vez de sentir vergonha, eu ri junto, porque talvez seja isso que o TDAH me ensinou. A vida com ele nunca é silenciosa ou previsível, é sempre uma mistura de caos e surpresa. Depois fomos para o sofá, com a garrafa de vinho doce, ainda pela metade. Eu tentava prestar atenção no que ela dizia, mas de repente me distraí olhando para o ventilador de teto, que girava devagar. Minha mente já estava calculando se ele fazia 3 ou 4 voltas por segundo. Quando voltei para a realidade, percebi que tinha perdido umas 3 frases dela. Fiz cara de quem estava acompanhando, mas a risada dela entregou que ela sabia da minha viagem mental. O mais curioso é que, no meio de tantos desvios, ela nunca pareceu perder a paciência. Pelo contrário, parecia se divertir. Acho que no fundo ela já entendia que o pacote completo de estar comigo incluía distrações repentinas, perguntas sem nexo e risadas inesperadas. Em certo momento ela disse: "Você sabe que é impossível ficar entediada com você, né?" E aquilo ficou na minha cabeça. Porque, apesar de toda a culpa que eu costumava sentir por não conseguir ser normal, ali estava alguém me dizendo que o meu caos também podia ser encantador. No fim da noite, enquanto acompanhava até a porta, pensei em como esse jantar, que tinha tudo para ser um desastre, tinha virado uma memória boa, não perfeita, não de filme, mas nossa, talvez o TDAH tivesse interrompido várias vezes o clima romântico, mas também tinha dado tempero para que fosse único. E foi ali, naquele tchau de porta, que percebi. Às vezes, o TDAH não é só o vilão da minha história. Às vezes, ele é também o narrador, aquele que bagunça o roteiro, mas faz com que nada seja comum demais. No fim das contas, aquele jantar nunca foi sobre comida, vinho ou velas. Foi sobre aprender a rir do caos e perceber que nem sempre o TDAH precisa ser visto como um inimigo. Ele interrompeu conversas, desviou minha atenção e quase incendiou a cozinha. Mas também deu sabor a uma noite que se tornou inesquecível. Talvez eu nunca consiga preparar um encontro digno de revista, com tudo no lugar e sem uma única distração. Mas eu consigo oferecer algo que vai além: autenticidade. O barulho dentro da minha cabeça pode atrapalhar, mas também pode transformar momentos comuns em histórias únicas, cheias de imprevistos, risadas e, acima de tudo, humanidade. E foi isso que descobri naquela noite. O romance não está na perfeição, mas na aceitação. Estar com alguém que entende que meu TDAH faz parte de quem eu sou é mais valioso do que qualquer jantar de restaurante caro. Porque no fim, o verdadeiro presente que posso dar é esse: ser eu mesmo, com toda a bagunça, o improviso e a intensidade que me acompanham.